agradeça ao Senhor sempre, porque Ele também é fiel. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transformou em você numa pessoa extraordinária. Graça e paz. É uma alegria, né, estar aqui com vocês na primeira live entre elas do ano de 2021. É um privilégio muito grande que Deus nos concede
por termos passado, né, esse ano de 2020 com tantas tribulações, tantas lutas, né? Mas nós não podemos nos esquecer de agradecer ao Senhor por todas as vitórias que Ele nos concedeu. As vitórias, muitas vezes, elas vêm regadas com um sorriso, mas eu aprendi do Senhor que, mais uma vez, que as vitórias, muitas vezes, elas podem vir regadas de lágrimas, mas não deixam de ser vitórias, pois a vitória que mais nos interessa, a vitória que mais nos importa, é a vitória onde a vontade de Deus é feita, onde a vontade de Deus é cumprida por Ele. E onde nós podemos nos colocar diante do Senhor para fazermos parte dessa vitória, que é uma conquista, muitas vezes não nossa, mas uma conquista para o reino do Senhor. Na última participação que eu tive aqui, né, na live, entre elas, eu me lembro que eu louvei um hino, Deus é Deus. De alguma forma, eu já estava meio que me preparando para o sim e para o não de Deus. O talvez do Senhor, muitas vezes, Ele vem na nossa vida para que nós ficarmos em espera. Mas tem acontecimentos na vida da gente e na vida das pessoas que estão ao nosso redor que nós clamamos pelo sim ou pelo não do Senhor. Mas que seja um sim ou um não, que seja dentro da vontade do Senhor. Assim que eu saí daqui, depois de louvar aquele louvor, Deus é Deus, eu estava muito confiante no Senhor, de que realmente Ele estava me preparando para o que fosse acontecer. Ou que eu levasse meu pai para casa para o tratamento paliativo, porque como ele estava com insuficiência renal crônica, é uma doença muito grave, ele não ia ter cura, mas ele poderia ficar em casa. Então eu estava preparada para o sim e para o não. Mas eu queria de Deus um outro sim. Eu queria o sim de Deus, que quando tudo isso terminasse, que todos nós formos arrebatados em glória, que eu pudesse ter a certeza de que meu pai estaria em um bom lugar. E um bom lugar é ao lado do Senhor. E graças a Deus, Deus é Deus. E eu gostaria hoje de estar louvando ao Senhor juntamente com vocês que estão nos assistindo, também juntamente com toda a minha família, e gostaria de estar louvando ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo, e tudo o que Ele tem para nos dar, para nos oferecer, é o melhor. Deixemos de ser egoístas, deixemos de querer as pessoas perto de nós, não importando se elas estão se sentindo bem ou se não estão sentindo, somente pelo motivo do amor ser tão grande que nós queremos estar ali perto. O amor, ele vai além. O Senhor nos ensinou que o amor, ele precisa ir além da cruz. Quando Ele entregou seu próprio Filho para morrer na cruz por amor de nós. Então eu pedi para o Senhor, não deixe o meu pai sofrer, mas que a sua vontade seja feita. E louvado seja o nosso Deus. E Ele merece todo o nosso louvor. Convido você a estar louvando ao Senhor nessa noite. Amém?
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Que toda honra e todo louvor seja dado somente ao nosso Deus e a mais ninguém. O próximo louvor eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele fala muito ao meu coração.
Em 2017, eu perdi uma amiga muito querida mesmo. Minha mãe. Ela sempre foi muito companheira. E eu, no ministério, eu sofri alguns prejuízos porque eu era muito ligada na minha mãe. E eu fiquei um tempo sem servir na obra, eu não conseguia. Eu não conseguia mais louvar, não conseguia mais fazer nada. Então, eu fui correndo para a minha caverna ali, conversei com o Senhor, e eu falei, Senhor, eu estou aqui para te servir. E eu consegui, o primeiro louvor que eu consegui cantar, depois do falecimento da minha mãe, foi O Milagre Sou Eu, da Eichla. E quando eu estava quase que me curando da perca da minha mãe, Deus levou meu pai, mas eu continuo sendo um milagre. E você que está nos vendo nessa noite, se você já teve alguma perca, ou se você não teve ainda, nós temos que estar preparados sempre para continuarmos a servirmos e adorarmos ao Senhor, porque o milagre o Senhor faz com aqueles que estavam aqui e já partiram. Mas enquanto nós estivermos vivos, os milagres continuam sendo realizados em nós e através de nós. Então, esse louvor, eu gostaria de estar mais uma vez, pela segunda vez, cantando ele em adoração ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito e agora o milagre sou eu, o milagre sou eu. Eu não vou parar, jamais eu vou parar, Senhor. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos,
sou eu. O milagre sou eu. O milagre é você. É você porque o Senhor ainda te permite o fôlego da vida. O Senhor ainda tem planos para te usar. O Senhor ainda quer te usar. O Senhor ainda quer me usar. Eu gostaria de ler só um versículo. Ele se encontra no livro de 1 Crônicas 4:10. E ele diz assim, um minutinho só. Eu tinha separado aqui, deixa eu ver aqui. Está aqui. 1 Crônicas 4, versículo 10 diz assim: É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pedia o seu coração. Esse versículo, ele é muito forte. Eu entrei em 2021 sem nenhum plano, sem nenhum projeto. Eu não sabia o que fazer, não tinha parado para projetar nada. 2020 foi atribulado. Quando chegou no final de 2020, foi mais atribulado ainda, né? Com a situação que vocês já sabem. Mas esse versículo, ele colocou na minha vida, no meu coração e na minha mente, um plano e um projeto para 2021. Este versículo, ele tem um sentido muito forte. Ele fala sobre um homem, a oração e Deus. Não existe mais nada. Era apenas um homem, a sua oração e Deus. E o Senhor concedeu o que ele lhe havia pedido. Eu até marquei aqui. Eu tenho um projeto e um plano para 2021 e clamo que o Senhor me ajude nessa conquista, porque eu, com os meus esforços próprios, eu não conseguirei alcançar uma vida diária com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor diária. Não, temos que estar ligadas na videira, temos que estar dispostas a estarmos totalmente na dependência do Senhor. O meu projeto para 2021, uma mulher, eu, a oração e Deus. Em nome de Jesus. Seja qual for o seu projeto ou o seu plano para 2021, seja você, uma oração e o Senhor. E você vai desbravar esse 2021 com todas as vitórias e bênçãos que o Senhor tem para te dar. Não aquela que você quer, mas aquela que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te damos, ó Senhor, pela sua maravilhosa bondade, pelo seu maravilhoso agir em nossas vidas, ó Senhor. A sua vontade é maravilhosa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável e os seus desejos, ó Pai, são os melhores para as nossas vidas. Mesmo que nós, ó Deus, a princípio não entendamos, ó Pai, e até questionemos o seu agir, que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar e derramar sobre nós não somente a tua graça, mas a tua misericórdia, Deus, para que nós possamos aceitar de ti tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. 2020 se passou, 2021
está apenas começando, mas que nós possamos começar esse ano da maneira certa. E a maneira certa, Senhor, é estarmos quebrantadas diante de Ti, sempre, Senhor, com os nossos olhos voltados para o alto, buscando a Tua vontade, buscando a Tua direção, para que todas as coisas que nós tivermos que passar, todas as coisas que nós tivermos que conquistar, a todos que nós tivermos que aconselhar, a todos que nós tivermos, ó Pai, que levar as Suas boas novas, ó Pai, a todos, ó Pai, que nós precisarmos, ó Pai, e que o Senhor colocar em nossas mãos, para que nós possamos, ó Deus, falar da Tua palavra, para que o Teu reino cresça, para que o Senhor seja glorificado e para que nós sejamos simplesmente usadas por Ti. E simplesmente sendo usadas por Ti, ó Pai, é a graça, é a glória maior que todo ser humano pode ter. Uma vida de serviço a Ti, ó Pai. Nem o dinheiro paga, nem uma conquista paga, mas a paz, que excede todo entendimento e que somente o Senhor retém em Suas mãos. Essa sim, ó Pai, o Senhor distribui a todo aquele que tão somente se colocar à sua disposição, crer e confiar em Ti, e tão somente dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nesse 2021 estarmos certas e certos de que podem todas as coisas acontecerem, e todas as coisas podem deixar de acontecer, mas que a única coisa que prevaleça seja uma pessoa, a sua oração e o Senhor. Esse é o meu propósito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, pois vocês já estão nos abençoando, e eu convido vocês para continuar com essa mesma força, com essa mesma fé, com essa mesma convicção, aprendendo muito mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Como a irmã Edna falou, a nossa primeira live do Entre Elas, e que o Senhor continue
com a sua maravilhosa graça sobre cada um de nós. Não poderia deixar de expressar aqui a minha gratidão diante do Senhor Jesus, da igreja dele, o cuidado que o Senhor Jesus tem tido conosco a cada dia. Projetos, o meu único projeto para esse ano é o texto que o Senhor Jesus nos lembra: viver um dia de cada vez, pois o dia de amanhã não nos pertence. Que a nossa agenda seja essa para esse ano: viver um dia de cada vez. Hoje vivemos o presente. Até agora, nesse horário, 8h30 da noite, estamos nós aqui juntos. Amanhã é um outro dia. A agenda de amanhã está com Jesus. E nas mãos dele nós estamos seguros. E os planos e a vontade do Senhor vai ser cumprida na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus no mundo. Que ele possa transformar o coração da sua igreja a cada dia, a cada situação que iremos viver. E nessa noite quero compartilhar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 1, mais uma personagem feminina das Sagradas Escrituras. E quanto mais nós vamos lendo, nós vamos observando quantas mulheres tiveram encontros preciosos de milagres, de transformações, de serem impactadas com tantas situações que cada uma delas foram vivendo. E são muitas e muitas personagens femininas que nós temos na palavra de Deus que servem como inspiração para as nossas vidas. Nós vemos em cada uma delas os erros, os acertos, as posturas positivas e negativas, e nenhuma delas são diferentes de nós, mulheres, desse século em que nós estamos vivendo. Momentos diferentes que elas viveram e que nós, nesse tempo de globalização, de mídia, de tantas coisas, são diferentes. Mas o nosso Deus é imutável. A Bíblia é absoluta, ela não é relativa. O nosso Deus é absoluto e assim nós olhamos para as Sagradas Escrituras, voltando os nossos olhos para cada palavra e que durante esse ano ela possa continuar impactando as nossas vidas, nos fazendo refletir. E esses dias estava lendo sobre a história de Abraão e eu gosto muito quando fala que ele montou a sua tenda e o seu acampamento debaixo dos carvalhos. Os carvalhos são árvores gigantescas, muitas delas de 400, 500 anos. E um carvalho demora muitos e muitos anos para ele crescer e se tornar frondoso. E um carvalho, ele é tão gigante, é uma das árvores mais gigantes que existe nas florestas. E ele abriga ninhos de pássaros, vários tipos de animais. O tronco é gigante, seus galhos são gigantes. Como eu fico fascinada quando eu leio esse texto do Gênesis, onde fala de Abraão e dos carvalhos. Nunca tive a oportunidade de estar diante de um carvalho, mas eu imagino que deve ser algo impressionante. Mas, olhando para esse texto de 1 Samuel, nós vamos encontrar a história de uma mulher que não podia ter filhos e que Deus deu a ela o privilégio de ser mãe. E em 1 Samuel, capítulo 1, nós encontramos Ana, esposa de Eucana.
E o capítulo vai contar a história dessa mulher que Deus ajudou e ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse gerar e dar à luz um menino. E esse menino foi um juiz muito importante no povo de Israel. Um homem, um profeta, que fez a sua história no marco, escreveu a sua história no povo de Israel, na transição de 2 reis, ungindo Saul como rei, acompanhando a projeção e o reinado de Saul, e o momento também em que ele ungiu Davi como rei, antes mesmo dele subir ao trono. Mas esse menino, até então, né, que foi gerado por essa mulher temente ao Senhor, e interessante que o amor de Ana, ela fluía calorosamente e abundantemente no seu coração, esse amor que vinha de Deus. E como Ana amava seu filho, sem esquecer um dia sequer que Samuel havia sido pedido a Deus e concebido por ele. Especificamente, no versículo 28, nos diz assim: Ana vai à casa do Senhor, né, no versículo 24, um pouco antes desse, diz assim: quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. E o versículo 28 é onde eu vou trabalhar nele nesta noite. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então, nesse versículo, Ana, ela não se esqueceu de que Samuel devia ser entregue ao sumo sacerdote para servir ao Senhor Deus todos os dias da sua vida. Samuel era pequenino quando Ana levou ele para ser entregue ao sacerdote. Eu fico imaginando o coração dessa mãe, mas ela fez um voto a Deus e ela não voltou atrás de cumprir o seu voto. Ela sabia que estava devolvendo ao Senhor Deus e que Deus estaria cuidando daquele menino, porque aquele menino não era dela, era do Senhor Jesus. E nós podemos ver que mesmo antes dela conceber Samuel, sendo estéril, desgostosa como estava o seu coração, ela pediu ao Senhor para servir-lhe, né, para que esse menino, essa criança que Deus iria dar a ela, pudesse servir a Deus por toda a sua vida. E finalmente o dia chegou. A resposta ao seu pedido foi concedida. E ela então foi junto com seu marido na casa do Senhor com aquele menino e o sacrifício ali necessário para o cumprimento do voto. Ana sabia que teria, né, que entregar a Deus o maior sacrifício pessoal de todos que ela estaria fazendo naquele momento, né? Ela sabia que era a fonte da sua suprema alegria. Aquele menino se tornou alegria na sua casa, para o seu coração de mãe. Mas ela então se lembra do seu voto e ela entrega a Deus o seu bem mais querido, mais valioso, seu único filho, Samuel. Enquanto você e eu, nesse momento, podemos imaginar a cena daquela pequena família caminhando rumo a Siló. Imagine também os esplêndidos, né,
as matizes de vermelho sendo adicionadas ao tecido da vida nobre de Ana, dessa imagem, registrando a sua oferta tão valiosa. E o vermelho parece ser, então, a cor mais adequada para o sacrifício. O vermelho vivo, valioso e raro do genuíno sacrifício. Assim como Jesus foi para a cruz do Calvário e ali derramou seu sangue precioso por nós. Deus deu seu único filho para morrer na cruz, no seu lugar e no meu lugar. E para que nós pudéssemos receber a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus deu o seu único filho, aquilo que lhe era mais valioso, demonstrando assim o seu imenso amor pela humanidade. E Ana, ela tinha o seu único filho que Deus tinha dado a ela. E ela ofertou a Deus, devolveu a Deus o seu valioso tesouro, que era o seu único filho, Samuel. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que você pode ofertar a Deus? O que você pode ofertar a Deus que lhe seja valioso? Eu destaco algumas coisas que talvez possa ajudar você a refletir. Primeiro, seus filhos ou suas filhas. Deus deu seu único filho, como eu falei, né? Em João, capítulo 3, versículo 16. E Ana também fez o mesmo. E você deu seus filhos a Deus, suas filhas a Deus, para que eles possam ser usados de qualquer modo, em qualquer lugar, para seu serviço e seus propósitos? Essa semana eu estava ouvindo o testemunho de uma missionária, quando Deus chamou para missões aos 18 anos. E ela, sendo filha única, ela parte da sua casa, abraça sua mãe e fala para ela que Deus estava chamando ela para trabalhar na Bolívia como missionária, no meio dos povos indígenas bolivianos. E ela vai contando o seu testemunho de diversas situações em que ela passou. Mas ela escolheu ouvir e obedecer o chamado de Deus e gastar toda a sua juventude para o Senhor Jesus. E aquela mãe abençoa a sua filha, sua única filha, que estava indo para os campos missionários. Ela fez o técnico de enfermagem, que isso ajudou muito ela no campo missionário, e ela não tinha recursos para poder fazer um seminário, mas ela pediu para que o reitor pudesse deixar ela ouvir as aulas apenas como ouvinte e poderia limpar a sala, limpar os banheiros, tendo uma prestação de serviço ali para que ela pudesse só ouvir as aulas para adquirir mais conhecimento e ferramentas que iriam ajudá-la no campo missionário. Mas ela sabia que quem estava chamando era Deus. Não era uma junta de missões, não era a igreja, mas era Deus que estava chamando e colocando ela para estar no campo missionário. Quando Deus nos chama, nós temos que obedecer à voz do Senhor Jesus, porque quando nós somos desobedientes a essa voz e nos apegamos às coisas desse mundo, aquilo que é secular, colocamos outras coisas em primeiro lugar nesse chamado que recebemos do Senhor, algumas coisas acontecem nas nossas vidas e é melhor obedecer e ir ao chamado. Em contrapartida também, se nós nos chamamos, nos colocamos e queremos ir para o campo missionário ou para o ministério sem recebermos de Deus esse chamado, também é muito perigoso, porque é Deus que abre as portas, é Deus que nos coloca para esse chamado, porque nossa vida vai sendo gasta para o Senhor Jesus e passamos por diversas situações
em diversos momentos, em diversos lugares. E nós vamos recebendo do Senhor essa convicção do chamado. Esse ano, meu marido e eu, completaremos 25 anos de ministério. Fizemos 25 anos de casado e esse ano vamos fazer 25 anos de ministério. Começamos bem jovem a nossa jornada. Gastamos toda a nossa juventude, todo o nosso vigor para o Senhor Jesus no ministério. E continuamos clamando ao Senhor para que o restante de dias e vidas que o Senhor ainda tem para nos dar, que possamos ainda ter saúde e vigor para ensinar essa juventude e essa outra geração que vem vindo. Ensinar a palavra do Senhor, os valores e tantas outras coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração, para deixarmos um legado para esta geração de líderes que procuram, mesmo na nossa fraqueza, exercer o nosso ministério com excelência. Em primeiro lugar, é o Senhor que coloca isso em nós. Não pelas nossas forças, pela nossa capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, que nos capacita, que nos faz sabermos que estamos fazendo aquilo que é realmente da vontade do Senhor Jesus. E sem dúvida nenhuma, se tivéssemos que começar tudo de novo, nós começaríamos gastando a nossa juventude para o Senhor Jesus. Se estiver algum jovem nos ouvindo, me ouvindo nessa noite, o Senhor vai usar você também na sua profissão, no seu trabalho, aquilo que você está se preparando na sua graduação. Deus vai usar você para o reino dele, aonde ele te colocar, para abençoar de diversas formas. Eu não sei como, mas o Espírito Santo vai falar para você e vai mostrar como é que você pode, através da sua profissão, ser uma bênção no reino de Deus, aonde ele te colocar. A sua vocação, o seu chamado, a sua vida espiritual, a sua caminhada, não perca de vista nos olhos do Senhor Jesus. Permaneça lendo a palavra do Senhor Jesus, porque ela é a nossa bússola. Quando nós não conseguimos entender muitas coisas, você que é jovem, talvez esteja esperando respostas do Senhor e ainda não consegue ver claramente. Permaneça firme, não desista, fique atento. O Senhor Jesus vai iluminar os olhos do seu coração e vai te capacitar. Não tenha medo. O Senhor vai te dar paz. Ele vai guiar os seus passos e vai te capacitar para que você seja alguém que vai transformar a sua geração, que vai ser um farol na sua geração, no meio dos seus amigos, das suas amigas, aonde o Senhor Jesus te colocar. Mas quais são essas diretrizes, então, daquilo que nós podemos ofertar ao Senhor que é valioso? Como eu falei, os nossos filhos, que eles possam serem usados para a obra do Senhor Jesus com um propósito. Qual é esse propósito? Eu não sei. Nós, como pais, não sabemos qual é o propósito que o Senhor tem para os nossos filhos, mas Deus sabe. E nós oramos constantemente para que os nossos filhos e as nossas filhas possam compreender o propósito de Deus na vida deles para esse tempo. Segunda coisa, a sua obediência pode ser aquilo que você pode oferecer de valioso para o Senhor Deus. O próprio Samuel, mais adiante, quando ele se torna profeta, já homem, algum tempo depois, ele fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Que tipo de obediência Deus está pedindo a você e a mim? A nossa obediência ao Senhor diante daquilo que você e eu sabemos.
A obediência, talvez, de nos consagrarmos mais, de lermos mais a Bíblia, de orarmos mais, de trabalharmos mais para o Senhor Jesus, de falarmos mais de Jesus para o próximo, ou de testemunharmos mais, nos esforçarmos mais no nosso testemunho. O Senhor Jesus vai falar para nós como deve ser essa nossa obediência a Ele. Terceiro, o seu tempo. Tempo perdido é tempo subtraído de Deus. Assim como cada fio é valioso, cada instante também é valioso. Que fio é esse? Quem costura sabe como a linha é importante. Quando você está costurando e aquele retroço de linha acabou, aquela linha acabou e você não tem mais da mesma cor. E você precisa terminar a sua costura. Ou você precisa da linha para fazer um trabalho de crochê, um artesanato. Como aquele fio é precioso quando você começa a perceber que está acabando e você não tem mais dele ou não vai encontrar mais. Então esse fio valioso, o tempo, ele é como um fio valioso. O tempo perdido é muito valioso. Nós precisamos olhar para esse tempo. A velocidade, os dias estão passando muito rápido. Essa velocidade que as coisas estão caminhando e nós estamos percebendo como os dias estão passando rápido, as horas do dia estão indo depressa demais. Então, que nós possamos estar atentos para não desperdiçarmos as horas do dia com coisas supérfluas, mas tendo aquele tempo precioso diante do Senhor Jesus. Não importa qual seja o seu horário que você tem de dedicar ao Senhor, seja de manhã, seja de tarde, seja de madrugada, não sei. Mas o Senhor vai mostrar para você o tempo que você precisa ter para ouvir a voz dEle. E como é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós lemos a sua palavra e aquietamos o nosso coração para meditarmos nela e ouvirmos Deus falando conosco. Quando nós oramos, é o momento que nós estamos conversando com Deus. Mas que a nossa oração seja modificada e que possamos ter mais palavras de gratidão, agradecer mais ao Senhor. Você pode se lembrar dos leprosos, né? Dos 10 leprosos. Deus curou todos eles. Apenas um voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus. E em todo o tempo, o texto diz que ele ficava agradecendo. Jesus tentava falar com ele e eu imagino que ele falava: Jesus, muito obrigado por ter me curado. Jesus, muito obrigado por ter passado aqui. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. E Jesus então fala para ele: não eram 10 leprosos que foram curados? Onde estão os outros 9? Só você voltou para agradecer? Que o Senhor nos dê um coração grato. Grato pelas portas de emprego que Deus vai abrir, gratos pelo alimento que Deus ainda vai colocar na nossa mesa, grato pela saúde que Deus vai nos dar, grato por algo que você não está vendo, mas que Deus sabe e que Deus está vendo e que está nas mãos dele. E que sem nós vermos, nós já vamos falando para o Senhor: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Eu ainda não estou vendo, estou aguardando do Senhor a resposta. Eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Todos os dias, ao amanhecer, durante o dia, de noite, que o Senhor nos ensine a termos um coração grato. O salmista diz que antes de nós entrarmos nos átrios do Senhor, nós precisamos passar pela porta com hinos de gratidão, com palavras de gratidão. Antes de nós entrarmos nos átrios, quando entramos na porta do Senhor, nós precisamos entrar com palavras de gratidão. E aí sim nós vamos passar por essa porta, chegar nos átrios, e dos átrios nós vamos para o Santo dos Santos. Então, até chegarmos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, nós temos um caminho que o salmista fala que nós temos que percorrer para chegar no Santo dos Santos.
E nós começamos com a gratidão, não com as petições. Nós pedimos. Vamos fazer ao contrário. Vamos ter palavras de gratidão. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado recursos para fazer isso, fazer aquilo, estar em tal lugar, fazer tal viagem. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa que o Senhor me deu. Obrigado por esse bem que o Senhor me deu. Ter palavras de gratidão e tirar dos nossos lábios toda reclamação, toda murmuração, porque a murmuração, a serpente da murmuração, ela é terrível. Ela nos distancia de enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor já está fazendo. Que em nome de Jesus, o Senhor repreenda das nossas vidas a serpente da murmuração e coloque nos nossos lábios gratidão. E por último, que a sua oferta seja algo valioso diante do Senhor Jesus. Quando o rei Davi depositou sua oferta no altar ao Senhor, abriu o coração a Deus. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Isso está em 2 Samuel 24:24. Dádivas de amor custam muito. Então Davi, ele ofertou ao Senhor Jesus. Ele dedicou ao Senhor, abriu o seu coração a Deus. Que você possa ofertar aquilo que o Senhor tem te dado. As suas ofertas de coração, as suas contribuições ao Senhor Jesus, para a obra do Senhor, para que a casa do Senhor permaneça sendo sustentada, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada. Sua oferta é algo valioso. Talvez você tenha dificuldades de ofertar para o Senhor Jesus. O Senhor tem te dado trabalho, tem te dado saúde e todas as outras coisas que você sabe que o Senhor tem te dado. E talvez você tenha tido dificuldade de ofertar para o Senhor Deus. Ele tem te abençoado nas suas finanças, ou mesmo que tenha sido um tempo tão difícil, a viúva pobre ofertou uma moeda, tudo que ela tinha, ela ofertou ali. E Jesus, então, olha para aquela mulher e ele fala para os seus discípulos que aquela oferta dela foi mais preciosa do que todas as outras ofertas que as outras pessoas tinham colocado ali com muito mais abastança, porque ela tinha ofertado de todo o seu coração. Como nós que crescemos na igreja sempre ouvimos a frase, Deus ama ao que dá com alegria, que essa frase está na palavra de Deus. Deus ama o que dá com alegria. Que você possa ofertar com alegria para o Senhor Jesus. O reino de Deus continua se movendo, ele não parou. Nós continuamos trabalhando na casa do Senhor Jesus. Então que você possa ofertar o seu tempo, suas finanças, seus filhos e suas filhas, a sua obediência. E as dádivas custam. Custam o quê? O amor. As dádivas de amor custam muito. Segure tudo que vem de Deus com as mãos abertas. Guarde bem essa frase. Não com as mãos fechadas. Nesse tudo estão incluídos seus tesouros mais queridos e preciosos. Segure tudo que vem de Deus com as mãos abertas, não com as mãos fechadas. Que a palavra do Senhor Jesus nessa noite possa encontrar guarida no seu coração e completar, que o Espírito Santo te dê o discernimento de meditar nessas palavras e que alguma dessas frases que foram ditas nessa noite possa te fazer refletir e meditar nesta noite, em nome de Jesus. Quero deixar aqui o meu abraço e felicitações de parabéns para nossa irmã Marisa, que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a sua vida, irmã Marisa, com bênçãos sem medidas, com saúde, com alegria, com paz, com tudo aquilo que Deus sabe que a irmã necessita na sua vida.
nosso abraço de longe, mas bem pertinho aí de você nessa noite. E os demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa live dessa noite, que a bênção do Senhor possa te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Que possamos dormir em paz, que possamos domingo nos encontrar aqui na nossa igreja, com a igreja presencial, com todos os nossos protocolos de distanciamento, de proteção. Estaremos juntos aqui, se Deus assim nos permitir, para sermos edificados com a palavra dele. E que o Senhor nos desperte para esse tempo, para estarmos juntos. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a ofertarmos ao Senhor com tudo aquilo que temos de mais valioso. Tudo que o Senhor tem nos dado, nada é nosso, tudo é Teu, Senhor. O Senhor nos tem colocado como mordomos de tudo que está nas nossas mãos. Nossos bens, a nossa vida, nosso corpo, nossa saúde, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos ajuda a sermos bons mordomos, ó Deus, para que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, que possamos confiar em Ti e vivermos um dia de cada vez, durante todo esse ano que iremos passar. Que o Senhor nos conceda saúde e vida para respirarmos para a glória do Teu nome, para que o Senhor nos conceda sabedoria em cada situação. Como pais, que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos com os nossos filhos, e que os filhos, ó Deus, possam ter o discernimento e que possam obedecer ao Senhor Jesus, que possam ouvir a Tua voz e serem um referencial para esta geração. Abençoa a nossa juventude, os adolescentes e jovens. Guarda eles, ó Deus, protege suas mentes em nome de Jesus. Fala aos seus corações, tira deles todo medo, toda dúvida, toda inquietação. Cerca eles, ó Deus, com a muralha de fogo, com a presença dos Teus anjos, que os seus pensamentos sejam guardados em nome de Jesus. Protege, ó Deus, as suas mentes, ó Espírito Santo. Visita cada adolescente, cada jovem nesta noite, que eles sintam a Tua paz. Não deixe que Satanás venha tocar em suas vidas, em nome de Jesus. Guarda-os, ó Pai, suas emoções, suas almas, que eles sejam, ó Deus, blindados pelo Senhor, que as suas vidas sejam gastas para o Senhor Jesus, a saúde deles, física, emocional, espiritual. Capacita, Senhor, e eu te suplico que o Senhor remova dos seus corações todo medo, trazendo a segurança. O futuro deles está guardado nas Tuas mãos, que eles possam descansar e confiar. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de serviço para eles, de trabalho. Aqueles que estão necessitando de saúde física, ó Deus, que o Senhor toque neles nessa noite, ó Pai, e que eles sejam visitados pela Tua presença. Coloca a Tua paz, ó Deus. O Senhor é o príncipe da paz. Louvado seja o Teu nome, porque todas essas coisas o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra sabedoria, o dinheiro não compra felicidade, não compra paz, não compra alegria. Tudo que são promessas deixadas na Tua palavra, só o Senhor Jesus pode conceder a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a cada homem e mulher. Só o Senhor pode dar. Como o Senhor é lindo, como as Tuas estratégias são preciosas, em saber que só o Senhor pode dar. Todas essas coisas não vêm do dinheiro, não vêm dos nossos esforços, não vêm de nada que é material, nada que é humano. Tudo vem das Tuas mãos. Os nossos olhos não podem ver, nós não podemos apalpar estas coisas, mas nós podemos sentir e podemos receber do Senhor tudo isso nas nossas vidas. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que somos limitados, somos pecadores e necessitamos do Teu perdão e da Tua graça. Assim eu oro nesta noite, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como a Tua palavra nos diz,
Grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Assim eu oro na autoridade do nome do Senhor Jesus nesta noite, para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Fiquem na paz e possamos nos encontrar e possamos ter uma noite de paz. A paz do Senhor é a coisa mais preciosa que os nossos corações precisam para passarmos por qualquer tipo de situação que venha vir sobre as nossas vidas, na alegria, na adversidade, em qualquer momento, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo louvado, que o Senhor continue recebendo nos mais altos céus todas as nossas petições, porque aqui onde nós estamos, onde nós nos encontramos, somente a confiança no Senhor é o que nos mantém de pé. Eu gostaria agora de estar falando a respeito dos pedidos que tivemos na live. Seu Antônio Dias, ele pede oração pela Maiara. Amanhã ela estará passando por uma cirurgia, né, vai retirar uma pedra do rim. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E nós sabemos que devemos, né, confiar e esperar nele sempre. A irmã Cida também, Cida Dias, ela já se encontra há mais de 100 dias na UTI. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o dono do princípio e do fim. E todo o processo que antecede o início e o fim também pertence a Ele. Louvamos ao Senhor pela vida dela, sim, em nome de Jesus. E ele também pede pela sua sobrinha, nossa irmã Kellen, que hoje ela se encontrava meio angustiada. Minha irmã, receba do Senhor o renovo do Espírito Santo. As angústias vêm, mas elas não encontram morada aonde o Espírito Santo habita. Então somente entregue a Ele tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que te entristece. E o Senhor colocará nos seus lábios um sorriso, vindo especialmente entregue por Ele. A irmã Francis, ela agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede também que nós estejamos em oração pelas nossas fraquezas e enfermidades. A irmã Maria da Glória, ela pede oração por sua família. A nossa irmã Solange Cristina também pede oração pela sua família. Gostaria aqui também de lembrar mais uma vez do aniversário da nossa irmã Marisa. Mais um ano, mais uma oportunidade, e que Deus possa continuar abençoando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. E a todos nós que não estamos completando, né, nem aniversário hoje, glorificado seja o nome de Deus também, porque o Senhor nos presenteia com mais um dia. Agradecidos sejamos nós por Ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, graças te damos, ó Senhor, porque sabemos que todas as coisas, ó Pai, podemos entregar a Ti, ó Deus. Sabemos que podemos entregar as nossas petições, podemos entregar os nossos agradecimentos, ó Pai, os nossos anseios, as nossas vontades, ó Deus, os nossos planos, os nossos projetos. E o Senhor recebe a cada um deles, ó Pai, a cada oração, seja ela, Pai,
da maneira que nós colocarmos aqui, ó Deus. Não precisa ser nenhuma oração com palavras difíceis, ó Deus. Pode ser uma simples oração, uma humilde oração, um reconhecimento, Pai, de que nós não somos nada sem o Senhor, de que nós precisamos de Ti, ó Deus, que o Senhor é Deus e sem nós o Senhor continuará sendo Deus, mas que nós necessitamos do Senhor, porque sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Mas com o Senhor, ó Pai, nós temos força, ó Deus, ainda que fracos, ó Deus, mas nós temos forças vindas de Ti para suportar, ó Pai, todas as adversidades, ó Pai, nos alegrarmos com as vitórias, ó Deus, e sermos reerguidos por Ti, ó Pai, em nossas fraquezas. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos ao ponto, Senhor, de entregar toda a nossa vida, Senhor, toda a nossa família, Deus, todos os nossos projetos em Suas mãos, e crer, ó Deus, que trilharemos um caminho cheios de bênçãos, ó Deus, cheios de livramentos, ó Pai, cheios de renovo, porque o Senhor é Deus e sempre continuará sendo Deus. Toca nas mãos dos médicos, ó Deus, amanhã. Toca nas mãos dos médicos, ó Pai, quando a Maiara estiver ali, ó Deus. E que o Senhor esteja no controle, como já está, no controle de todas as coisas, ó Pai. Que ela possa, Senhor, sentir o Teu cuidado, Pai. Que possa servir de testemunho o Teu agir, ó Pai, na vida desta família, como já tem sido, ó Pai. Senhor, esses 100 dias, ó Pai, têm sido sondados por Ti, ó Deus, e nós Te agradecemos, ó Pai. Nós temos aprendido, Senhor, que todos os dias pertencem a Ti, e nós Te agradecemos, ó Pai. Que a Sua vontade seja manifesta em nossas vidas, ó Deus. Esteja agora, Senhor, colocando um sorriso nos lábios da irmã Kelly, ó Deus. Essa mulher que tem Te buscado, essa filha, essa serva que tem Te adorado, tem Te buscado, tem clamado a Ti, ó Deus, e tem Te servido, ó Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa fazer com que ela sinta a Tua brisa suave, ó Senhor. Eu sei, ó Deus, que ela sabe que não está sozinha, mas esteja ali, ó Deus. Faça-se mais e mais presente na vida dela, Pai. Que o seu coração possa sentir, ó Pai, o Teu conforto, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor. Senhor, não somente pela irmã Francis, a irmã Maria da Glória, a irmã Solange, que pede por suas famílias, ó Pai, mas eu venho aqui, ó Senhor, pedir licença, Pai, e apresentar diante de Ti cada família da nossa igreja, Pai. Cada extensão, ó Pai, das famílias da nossa igreja. Aqueles que não congregam aqui conosco, ó Pai, mas têm algum laço familiar, ó Pai, com as pessoas que são da nossa igreja. Alcance a cada um deles, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa alcançá-los, ó Pai. Use, Senhor, as nossas vidas. Use, Senhor, a minha vida, ó Pai. Use a vida de cada um de nós, ó Pai. Para que todo aquele, Senhor, que adentrar aqui, ó Deus, neste templo, ó Pai, aonde nos reunimos, ó Pai, para Te adorar aqui como família, que cada pessoa que aqui adentrar, ó Senhor, possa sentir o Teu Santo Espírito, possa se sentir tocado por Ti, ó Deus, e possa, Senhor, fazer a decisão mais importante da sua vida, que é se entregar para Cristo, entregar o controle total da sua vida, aceitando a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E que a vida daqueles que entrarem aqui, ó Deus, nunca mais seja a mesma.
que eles possam ser tocados e transformados. Não por nós, não pelos membros, não pelos pastores, mas por Ti, ó Senhor. E que nós aqui sejamos usados por Ti como canal de bênção. Que eles possam achar em nós, ó Pai, uma fonte de segurança, uma fonte de que realmente eles estão sendo abrigados pelo mesmo Deus que nos abriga, pelo mesmo Deus que nos controla, pelo mesmo Deus que coloca em nossos lábios um sorriso, mesmo quando os nossos corações estão entristecidos. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu proclamo, é esse Deus que eu te apresento nessa noite. O Deus que muda caminhos, o Deus que muda direção, o Deus que transforma a maldição em bênção. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus do ontem, do hoje e do eterno. Ao Senhor, somente ao Senhor, Deus, nosso Pai, seja toda honra, toda glória e todo louvor. E que se assim continuar, temos as lives, enquanto essa pandemia não passar, nós estaremos ainda proclamando o Teu nome, Senhor, proclamando as Tuas boas novas, ó Deus, e pedindo e clamando tão somente, Pai. Continua, Senhor, continua nos livrando, nos protegendo, nos guardando e guardando também a todos aqueles, ó Deus, que estão aí nos assistindo, que estão no mundo, aqueles que estão Te servindo, aqueles que estão, ó Pai, se dobrando diante de Ti, e aqueles que ainda não Te reconheceram, mas na Tua palavra diz que o Senhor entregou Seu Filho por amor a todos. É a todos esses, ó Pai, que eu clamo nessa noite, a todos aqueles que eu não conheço, mas o Senhor conhece a cada um. E em nome de Jesus, ó Pai, alcança e usa-nos, ó Deus, para honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino possa ser, ó Pai, expandido. O Senhor nos use, ó Deus, em nome de Jesus, em qualquer lugar, em qualquer situação e de qualquer maneira. Não importa, desde que o Senhor esteja conosco, nós estamos, ó Deus, à Sua disposição. Em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o Seu nome, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor continue achando louvor, achando adoração, achando os seus joelhos e achando o seu coração totalmente quebrantado à Sua presença, pois é assim que nós devemos viver, dia após dia, sempre certos de que o Senhor é por nós, desde que obedeçamos a Ele. Em nome de Jesus, agora eu me despeço de vocês com um forte abraço e que o Senhor continue te abençoando. E no domingo, eu estava querendo voltar amanhã. Não, no domingo, às 9 horas, você que vai estar vindo à igreja, né, no nosso culto presencial, seja muito bem-vindo. E você que estiver um pouquinho distante, pode estar nos acompanhando, que será transmitido. Até lá, uma boa noite e Deus te abençoe. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos.
Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você que fica parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.